Oi, gente, vamos começar uma nova unidade aí. Indígenas, portugueses e africanos na formação do Brasil. Vamos lá. Então, logo quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com pessoas bem diferentes deles, né? Então, os índios viviam aqui, eles viviam nus, né? Eles não tinham roupas, aqui fazia muito calor. E essa era a cultura deles. Então, eles não usavam roupas. As armas que eles utilizavam, como arco e flecha, era muito diferente das armas dos portugueses, que já eram armas de fogo, certo? A pintura do rosto e do corpo que os índios tinham, o modo de viver, de construir as suas casas, de viver na sociedade, né, dos índios aí, era tudo muito diferente. Os portugueses eles já se vestiam muito, tinha muita roupa, né, uma em cima da outra, com várias camadas, enfim. Então, tudo isso foi um primeiro choque, né, de culturas aí quando eles chegaram aqui. Hoje, há cerca de 1 milhão de indígenas vivendo no Brasil. A maior parte deles vive nas aldeias das áreas rurais. Então, o que aconteceu? Quando os portugueses foram chegando aqui, eles chegaram pelo mar. Desculpa, eles chegaram pelo mar. E aí, os índios também viviam nessa região litorânea. Só que os portugueses foram ocupando, e aí os índios acabaram se afastando, né? Eles foram sendo empurrados, na verdade, indo para o interior do país, interior. Hoje em dia, as terras indígenas estão situadas na maior parte lá no norte do país. São essas terras aí em verde, essas áreas em verde aí. São terras indígenas. Mas os índios, muitos falam que os índios são todos iguais. Todo índio é igual, né? Todo indígena é igual. Não é. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, ó, eles têm as suas diferenças entre eles. Então, cada aldeia tem o seu modo de viver e até a sua língua. Não são todos os indígenas que falam a mesma língua. Eles têm também essa variação, né, na fala deles. Tá? Então, cada um apresenta a sua cultura, o seu hábito de vida, de dança, de construção de casas e moradias, entre outros, a festejar os seus costumes. Cada um tem o seu jeitinho, cada aldeia tinha o seu costume, o seu modo, tá? Coloquei aí à direita alguns índios que, conforme os anos foram passando, né, e essa nova sociedade foi surgindo, então eles se adaptaram às novas roupas, certo? Então os índios da direita já usam roupas hoje em dia, são diferentes das nossas, mas eles usam roupas. Já os da esquerda vivem ainda assim hoje da mesma forma que eles viviam lá atrás, né? Então eles vivem nus, as pinturas são mais frequentes, os adereços são maior quantidade do que os da direita, por exemplo. Certo? Então, gente, apesar de eles serem todos índios, eles não são todos iguais. Cada aldeia tinha o seu modo de viver e até a língua deles que eram diferentes, certo? Então, sobre a língua, a gente vai falar um pouquinho agora. Ó, existem os troncos linguísticos. Como assim? Tronco linguístico é o conjunto das línguas que têm a mesma origem. Tá? Então, vamos lá. Ó, o amarelinho ali é o tronco tupi. Dessa língua tupi que se falava bem antigamente, surgiu outras línguas, né, que se originaram dela. Então, a família Mundé, a língua Suruí, a língua Gavião, a língua Aruá. Então, foram 4 novas linguagens, né, que surgiram desse tronco tupi aí, certo? Já o verde é o tronco macrogê, que também era se falado aqui, e delas também surgiu outras 4 novas línguas: a Machacali, a Pataxó, a Pataxó Hahahai, acho que é assim que fala, não sei, a Machacali. Todas essas 4 foram do tronco macrogê, certo? Atualmente são faladas 180 línguas indígenas no Brasil. Gente, 180, e a gente acha que todo índio fala a mesma coisa, né? A maior parte delas se originam do tupi e do macrogê, são os principais troncos linguísticos que existem na linguagem dos índios, tá?
Então eles têm todas as diferenças, mas eles têm uma base da cultura deles que é igual, que eles têm que é a mesma, né? Que eles têm a mesmo costume. E principalmente é da terra. Então a terra para eles tem um valor sagrado. Então eles consideram a terra como a mãe deles, né? São cuidados, eles lidam com ela com carinho, com respeito, porque é da terra que surge o alimento que eles comem para sobreviver, né? A moradia deles está instalada em cima da terra, né? Então eles lidam tudo isso com muito respeito, é cultural isso. E na verdade a gente também devia ter um cuidado maior, né? Um respeito maior com a terra, no geral, né, gente? Tudo. Quando a gente vai lá comer arroz, feijão, aquilo lá vem da terra, não vem? Então a gente não tem esse mesmo costume, esse mesmo cuidado, esse mesmo respeito. A terra não tem o mesmo valor pra gente como pros índios, né? O que tá um pouquinho errado, eu acho. Vamos lá. Eles plantam, aí é o costume deles na hora da plantação, porque eles plantam o próprio alimento. Então vamos lá. Eles plantam por um período numa região e depois eles deixam a terra descansar para ela poder recuperar. Como assim se recuperar? Ela precisa recuperar todos os nutrientes que ela deu para essas plantas que eles plantaram lá, certo? Então, para ela recuperar esses nutrientes, ficar saudável de novo, para poder novamente dar novos frutos bons, de qualidade ali. Então, eu coloquei um quadrado aí amarelo para vocês, para a gente ver como é que isso funciona, essa terra deles. Então, por exemplo, eles plantam nesse primeiro quadrante, ó. Quando eles colhem, tudo que eles plantaram nesse primeiro quadrante, colheram. Eles plantam no segundo quadrante. E aquele primeiro agora ele está descansando para ficar saudável de novo para um novo plantio. Quando esse segundo tem a colheita, eles vão plantar lá no terceiro. Tem a colheita do terceiro, eles vão plantar lá no quarto. Só quando eles colherem do quarto é que eles voltam a plantar no terceiro. E isso, gente, essa rotatividade na hora da plantação permite com que a terra fique fértil de novo, fique saudável de novo e dê alimentos muito bons, melhores, certo? A cultura indígena também mostra pra gente que há uma divisão de trabalho, eles dividem muito esses trabalhos. Então, tem coisa que as mulheres fazem, tem coisas que os homens fazem. Isso é muito claro na cultura deles. Então, por exemplo, as mulheres cozinham, cuidam das crianças, lavam a roupa, colhem os alimentos, arrumam a casa, fazem os artesanatos, né, esses adereços deles aí. Os homens capinam, caçam para alimentação. Eles têm a lenha, né? Vão lá pegar a lenha na floresta, tanto para construir as casas, que são os homens também que fazem, como, por exemplo, para criar os instrumentos e ferramentas deles, né? Os homens pescam e plantam, tá? Então, essa divisão aí de trabalho é cultura deles também, eles têm isso muito bem definido. Quando os portugueses chegaram aqui, esses índios da região litorânea que viveram, como eu contei para vocês, cada aldeia tinha cerca de 2 ou 3 mil pessoas, viviam muito. Gente, vivia pai, mãe, filho, tio, avó, primo, prima e etc. Então, as famílias em cada aldeia eram muito, muito grandes. Olha, de 2 ou 3 mil pessoas, gente. É muita coisa que vivem na mesma aldeia, tá? Os tupis eram os que viviam principalmente ali onde eles chegaram, tá? O povo tupi. Então, os costumes deles eram bem diferentes. Outra coisa também que foi que os portugueses foram vendo e descobrindo, né, que é bem diferente da cultura dos portugueses. Olha lá, eles se banhavam no rio várias vezes ao dia. Por quê? Não só para o banho, para eles poderem tomar o banho e se limpar, mas pela cultura. A proximidade deles com a natureza é muito grande. Então, ali não era só eles tomarem banho, era se limpar e tudo mais, mas era a diversão, era o contato com a natureza, com a mãe natureza deles e tudo mais. Nas ocas viviam famílias muito grandes, como eu comentei com vocês. Eles dormiam em redes, eles tinham um pátio grande para as reuniões e para as festas, né, para os cultos deles. Tinha uma roça para o plantio, um lugar certo para eles plantarem os alimentos. Tinha floresta por perto para eles caçarem a comida e também o material para a construção das casas e das ferramentas. Coloquei a imagem aí para vocês, dá pra gente ver uma oca lá no fundo, tá vendo? Olha como ela é gigante. Dá para perceber o pátio grande na frente, onde eles estão aí, ó, se preparando para uma dança, para uma festa, uma reunião, enfim. E lá no fundo dá pra ver também a mata, né? Então aqui era tudo mato.
né? Tudo era mata. Então, onde eles iam caçar, então, o alimento e trazer a madeira e os materiais para a construção das casas e das ferramentas, certo? Cada casa tinha o seu líder, que era chamado de Morumbixaba. Eles conversavam, esse líder ia conversar com todas as pessoas, era ele que conversava com as pessoas, ouvia as pessoas, né? Sabia dos problemas, procurava dar conselhos, e ele ia lá pedir conselhos para os mais velhos. A cultura indígena, os mais velhos eles são sagrados, eles têm mais experiência. Então é para os mais velhos que a gente vai lá, pede um conselho, né? Ver como que eles podem ajudar a gente, né? Então a cultura deles tem muito isso. Então, quando houve esse encontro, vamos falar agora dos portugueses na hora que eles chegaram. Em 22 de abril de 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, né? Lá em Porto Seguro, na Bahia. Nessa região eram os tupiniquins que moravam ali, né? Tupiniquins é quem fala o tupi, tá? Dessa língua que existia aqui lá atrás. Então, teve esse primeiro choque, esse primeiro contato das culturas e tudo mais. Só que os portugueses viram que aqui tinha o pau-brasil. O pau-brasil é essa árvore que eu coloquei aí pra vocês. E ela era muito valiosa. Eles tiravam uma tinta, ela é bem avermelhada. E com essa tinta, com esse pigmento, eles tingiam os tecidos. Eles faziam muitas coisas com isso lá, com essa madeira, não só com a tintura, né? Lá no país deles. Então, o que eles faziam? Os índios, eles não conheciam muitas coisas que os portugueses trouxeram para cá, como uns espelhos, algumas ferramentas, enfim. E aí, o que o português fez? Ele se aproveitou disso e falou: olha, se vocês me derem o pau-brasil de vocês, eu dou esse espelhinho aqui para vocês, né? E os índios caíram nessa, porque afinal de contas eles não tinham maldade, eles achavam que era só uma troca, né? São coisas amigáveis. Só que os portugueses aproveitaram disso e falaram assim: ó, eu te dou o espelho, mas você vai ter que ir lá, cortar o seu pau-brasil, trazer até aqui o meu barco para poder levar embora. Aí eu te dou o espelhinho aí para vocês, ou qualquer outro dos objetos, né? E essa troca, gente, que os portugueses faziam com os índios se chama escambo, porque não tem o dinheiro, né? Não tinha essa moeda de troca, não usava o dinheiro. Então é chamado de escambo. Então os portugueses faziam muito escambo com os índios aqui, trocavam as mercadorias, tá? Que mais? Conforme os anos foram se passando, os portugueses perceberam que plantar cana e produzir o açúcar da cana de açúcar dava muito mais dinheiro que o pau-brasil. Então o que eles fizeram? Eles construíram uns engenhos, né, para essa produção de açúcar aqui, fabricação desse desse produto que era o açúcar, tá? E só que isso começou a trazer conflitos entre eles, porque primeiro era amigável. Então assim, apesar de ser injusto, os índios estavam concordando com aquela troca, com aquele escambo. A partir daí, quando os portugueses começaram a criar esses engenhos, eles precisavam de mão de obra, precisavam de gente para trabalhar. Só que eles não tinham. O que eles fizeram? Eles agora capturaram os indígenas para poder trabalhar no engenho deles. Como escravos, né, gente? Então eles eram obrigados a trabalhar. Os portugueses, eles tinham um poder maior. Por quê? Principalmente pelas armas de fogo, né? Então eles tinham arma de fogo. Os índios não. Então isso acabava dando a eles um poder maior, eles abusaram disso, né? Todo o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas. Os portugueses eles trouxeram para cá as armas de fogo, né? Que a gente já sabe que é muito perigoso aí, mas trouxe também doenças, gente, como a gripe, o sarampo, a tuberculose. Não existiam essas doenças aqui, era de um povo diferente dos índios. Então, quando essas doenças chegaram aqui, junto com os portugueses, os índios não sabiam como cuidar disso, como tratar. Então, muitos índios morreram com essas doenças sem nem saber direito o que era, né? O que acontecia muito era o que também, né? Então, os índios, eles
morriam muito eles resistindo aos portugueses. Então eles não queriam ser feitos como escravos. Os índios eram livres, né, gente? Muito livres. Viviam na mata, caçavam, pescavam, nadavam, enfim. Tinham uma vida muito livre. Quando os portugueses chegaram, isso acabou, né? Então eles resistiam a isso e aí acabavam morrendo. Ou alguns outros índios se aliavam aos portugueses para poder nas lutas contra os outros povos. Por quê? Porque o Brasil ficou conhecido, uma terra nova, com muitas riquezas, né, que é o nosso país, que tem o nosso país. Então outros povos europeus começaram a chegar aqui. Então, os tupiniquins, por exemplo, se aliaram aos portugueses para entrar em guerra com os franceses. E os tupinambás se aliaram aos franceses para lutar contra os portugueses. Então essas guerras aí, eles acabaram entrando em guerras com esse povo, com os portugueses, também para se proteger, para ser uma forma de eles continuarem vivendo. Só que dessa forma eles também morriam, né? Então os índios, gente, foram muito prejudicados com essa chegada dos portugueses aqui, né? Foi muito injusto o que os portugueses fizeram. Muitas palavras, gente, indígenas, a gente usa no nosso dia a dia sem saber, sem perceber. Uma delas é a capivara. Olha lá. Capivara é um animal, né? Ele vem do Tupi-Guarani, que é comedor de capim. Então, eles comem muito capim. Tucano, olha lá. O tucano que bate forte. Esse bico dele é extremamente poderoso, gente. Forte mesmo. Por isso que bate forte, né? Que é o significado da palavra tucano. E olha a pipoca. Quem é que não gosta de uma pipoquinha no cinema, né? Então essa pipoca aí, o nome pipoca também vem dos índios. Vem lá do Tupi-Guarani, que é pele que arrebenta. Pele arrebentada. Ou seja, quando a gente tem o milho, certo? Só o milhozinho. Quando a gente esquenta muito esse milho, ele tem uma pele, ele é envolto por uma pele, ela estoura. Então, a pele rebentada que chama. E aí, é essa pipoca que a gente costuma comer aí no cinema. Então, olha que legal. Nós temos muitas e muitas outras palavras aí. A gente vai fazer depois uma pesquisa sobre isso, tá? E é isso, gente, por enquanto. A gente vai falar mais disso nos próximos capítulos, certo? Um beijo, tchau, tchau.